a gente não precisa de falar porque eles não têm esse problema. Não tem. Bom, brincadeiras à parte, o que eu queria falar para vocês é que hoje nós anunciamos que estão sendo nomeados para alguns ministérios pessoas que eu queria destacar. A primeira pessoa, necessariamente o ex-presidente Lula, que vai para a chefia, o ministério que é a chefia da Casa Civil. E o ministro Jacques Wagner assume o gabinete pessoal da Presidência da República. Além disso, nós vamos nomear para o Ministério da Justiça, em substituição ao Dr. Wellington, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral Eugênio Aragão. Eu queria só destacar que isso cumpre a determinação do Supremo Tribunal Federal, porque o Dr. Aragão, ele fez o concurso previamente à Constituição de 88, ele é de 1987. E também para a Secretaria de Aviação Civil, o deputado federal Mauro Lopes, que substitui o ministro interino Guilherme Ramalho, a quem, inclusive, eu agradeço profundamente pela contribuição que prestou e vai continuar prestando ao longo de todo o tempo do funcionamento da Secretaria de Aviação Civil, inclusive sendo responsável por muitos dos leilões que nós tivemos naquela área, e pelos próximos também. Além disso, eu queria destacar que a vinda do presidente Lula para o Ministério é algo bastante importante e relevante, por dois motivos. O primeiro motivo é a inequívoca experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar, uma vez que com ele trabalhei durante aproximadamente 6 anos, quase 6 anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica que é necessário ter para que a gente tenha o desenvolvimento no país continental como o nosso. A inequívoca experiência do presidente Lula em políticas em geral, de infraestrutura, política social, vai ser um grande ganho para o meu governo. E queria dizer que o presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico, ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos 8 anos do governo dele. Basicamente seriam esses anúncios que eu queria fazer para os senhores. Então, agora, 3 perguntinhas, por favor. A senhora falou do presidente Lula com um compromisso da estabilidade fiscal, controle da inflação, e que isso não é retórica. Todo mundo fala que o PT estava pedindo que houvesse liberação de mais crédito, há uma discussão em relação às reservas, uso das reservas, e aí eu queria que a senhora, por favor, desenhasse isso. No que se refere ao crédito, Tânia, você viu que nós fizemos um grande esforço para ampliar o crédito do país, o que é uma coisa importante. Isso eu acho que não é a posição do Partido dos Trabalhadores apenas, mas de toda a base aliada, inclusive o ministro Nelson fez anúncios nesse sentido, tanto no crédito para capital de giro, quanto no crédito para pequenas e médias empresas, quanto no refinanciamento do BNDES também. E nós também nos dispomos a ampliar o investimento em infraestrutura. Agora, nas reservas, é algo que eu acho interessante, eu queria destacar esse fato.
Por que eu quero destacar? Nós construímos essas reservas a duras penas, com grande esforço, o governo do presidente Lula e o meu. Isto não é uma avaliação política, é uma constatação da realidade. Foi o meu governo, do presidente Lula, que nós construímos essas reservas. Sabemos o esforço que foi e sabemos o papel que elas desempenham. Qual é o papel que essas reservas desempenham? Proteção para o Brasil em relação a flutuações externas. Então, nós jamais teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações. E elas, infelizmente, só beneficiam uns poucos que lucram com elas. Que lucram, que tentam criar uma situação de especulação. Nós sabemos por que criamos esse volume de reservas. Nós sabemos que isso significava uma proteção contra as flutuações internacionais. E elas funcionaram muito bem. São 300, hoje eu não sei, porque elas flutuam, né? Vocês sabem disso. Mas acima de 370 milhões de dólares que nós, ao longo desses 16 anos, não, são os 8 do Lula e os 5 meu, 13 anos, quase 14, que nós acumulamos. Porque quando o presidente Lula assume o governo, as nossas reservas não davam para pagar os nossos vencimentos de dívida. Hoje nós temos uma tranquilidade bastante grande em relação às reservas e eu sei que houve de todas as colorações, viu, Tânia? De todas as colorações políticas propostas quanto às reservas. Nós continuamos firmes com as nossas reservas ali, tranquilos e seguros.